gravar no meu computador. Pessoal, bom dia, boa tarde, bom dia ainda, né? Nós vamos iniciar nossa aula dia 8 de junho, tá certo? A nossa aula hoje é sobre função exponencial, tá? Então, vamos começar. Deixa eu abrir o livro aqui para mostrar para vocês a página. Um minutinho só que eu vou compartilhar a tela com vocês. Qualquer problema, não se esqueçam, pode ligar o microfone e falar comigo, tá? Então, vamos compartilhar a tela. Um minutinho só. Tá dando para ver? Tá dando, Viana. Sim. Só sua voz tá igual robô aqui no meu. Mas é a internet, isso aí não vai adiantar, não. Ah, não é só no meu, não? Mas vamos ver o que Não, Gabriel. melhorou ainda não, gente? Não, Viana, o áudio tá um coco. Ai, Senhor, deixa eu ver de novo aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu posso fazer. Um minuto só. Tentar mais uma vez ver se eu posso fazer, se eu consigo fazer algo. Eita. Estou tentando aqui um minutinho. Estou tentando voltar na tela, mas até isso é difícil. Ó. Aqui não quer voltar. Gente, vamos assim mesmo. Olha bem. Função exponencial. O que nós temos a função exponencial? É uma função exponencial, ela é desse formato aqui, ó. Desse formato. F de x é igual a elevado a x. Também pode ser y é igual a elevado a x. O a é um número qualquer, que eu vou falar a condição de existência dele. Você também, aqui eu peguei igual para o livro de vocês, mas eu uso para o meu aluno também explicar aqui. Y é igual a b vezes a elevado a x. Por que essa diferença? Porque aqui, quem que está multiplicando o a? É 1. Aqui, ó, como se tivesse um aqui. Mas pode ter o 2, ter o 3, ter o 4. Então, exemplo da função exponencial. Y igual a 2 elevado a x. Outro exemplo. Y igual a 3 vezes 2 elevado a x. Bem, por que ela é exponencial? Ela é uma função porque o y está em função de x. Por que ela é exponencial? Deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa. Está horrível ainda, gente? Fala para mim no chat. Está ruim ainda? Só? Ô, Viana, não tá dando para entender nada do que você tá falando. Tá picotando tudo, tá parecendo robô, tá horrível. Oh, meu Deus do céu. Gozado, isso não acontecia antes, agora tá de graça isso daí. Deixa eu tentar ampliar essa tela aqui. Vou desativar. Vê se melhorou alguma coisa. Melhorou? Não. Eu desativei, agora eu ativei. Melhorou alguma coisa? Melhorou alguma coisa ou não? Não. Tá horrível ainda. Tá tudo bem aí? Falam para mim. Tá dando para ver tudo, te ouvir. Tá, então vamos voltar aqui. Eu vou tirar aqui, ó. Vou voltar tudo que eu fiz até agora para começar de novo. Vocês me perdoem, mas eu não tenho culpa, né? Então vamos lá. Olha Ô, só. Viana, a Alice pedindo você aceitar ela, que o computador dela tinha fechado. Eu aceitei já. Olha só, pessoal, função exponencial. Vamos lá. O Caio tá pedindo pra você aceitar também. Mas o Caio não apareceu aqui, não. Agora apareceu. Tá, pronto. Então vamos. Olha só, função exponencial. Vamos lá, nós estamos na função exponencial, certo? Definição. Oi, pode falar. Denominamos função exponencial toda função f de r em r com asteriscos e mais. Estão vendo só? R asteriscos e mais. Cuja lei de formação é do tipo f de x é igual a elevado a x. O que significa isso?
que aqui só serve o real, tem que ser positivo, tá certo? Tem que ser positivo e não serve o zero, tá? Então, denominando a função especial, uma função de R em R, ou seja, a imagem, o meu Y, aqui é o meu X é real. O meu Y, ele não pode ser zero e também só serve um Y positivo. Ou seja, pessoal, traduzindo, a minha função é y é igual a A elevado a x. Este y aqui é um número positivo e esse y não pode ser zero, tá? Em compensação, o meu x é real, ele pertence a R. Então, a primeira coisa que você precisa entender numa função exponencial é a condição de existência, tá? Condição de existência de uma função exponencial. Vamos lá, novamente. Voltando ao que eu falei. Função exponencial. Y é igual a 2 elevado a x. Esse y aqui, ele tem que ser um número positivo, não pode ser zero, certo? Isso aqui foi uma letra, o meu x é real. Qualquer valor real. O meu y, ele tem que ser real, só serve positivo e não pode ser o zero. Vina, e essa base aqui? Essa base, condição de existência até aqui embaixo, eu vou explicar daqui a pouquinho. O A é uma base. Só que antes, como que ela pode aparecer para você? Ela pode aparecer para você assim. Opa! Ela pode aparecer para você assim, né? Y é igual a A elevado a x, ou Y é igual a B vezes A elevado a x. Exemplo, Y é igual a 2 elevado a x. Y é igual a 3 vezes 2 elevado a x, certo? Aqui, qual o número que está ao lado desse 2? É 1, tá bem? Aqui é o 3. Então, isso daqui é uma função exponencial. O meu x está no expoente, tá certo? Meu x está no expoente. Lembra da quadrática? Ó, y é igual a x2 mais bx mais c. O meu x não está no expoente. Aqui, o meu x se encontra no expoente, é uma função exponencial. Bem, eu já coloquei a condição de existência do y e já coloquei a condição de existência do x. O x pertence a R. O y é o R positivo e não serve o zero. E a base? Essa base aqui, ó, esse 2 que eu coloquei, ó, essa base aqui. Essa base, ela é um número real, ele tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1. Além dele pertencer a R, ele tem que ser a R positivo e tem que ser diferente de 1, certo? Então, este A, ele pertence a quem? Ao conjunto dos reais positivos, não serve o zero, e também tem que ser diferente de 1. Então, essa é a condição de existência do exponencial. Vire, se o A for 1, não é exponencial. Você está estudando a função exponencial. Então, a condição de existência é muito importante. Exemplo, y é igual a 1 elevado a x. Isso aqui é um exponencial? Não, não é. Porque a base, ela tem que ser positiva, não pode ser zero, e ela tem que ser diferente de 1. Tá? O meu x é qualquer valor e meu y tem que ser positivo e não pode ser zero. Tudo bem? É a restrição que nós temos, tá? Então, olha um exemplo aqui, ó. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. F de x é igual a 3 elevado a x. Eu posso escrever y é igual a 3 elevado a x. A minha base é o 3, certo? Olha o segundo exemplo aqui, ó. Y é igual a 1/2 elevado a x. A minha base é 1/2. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para escutar direitinho? Falam para mim. Me deu retorno? Sim ou não? Sim. Então tá. Então vou continuar. Deu para escutar, sim. Oi? Tudo bem? Deu para escutar direitinho. Tá, Tudo então bem. vou lá. Vou fechar aqui e vou para o próximo aqui, tá? Bem, nós temos a representação gráfica de uma função exponencial. Aí eu coloquei um exemplo para você aqui, ó. Essa daqui. Y é igual a 2 elevado a x. Eu tenho que atribuir valores para o x para eu encontrar o y. Os valores que normalmente a gente substitui são sempre aqueles mesmos da função quadrática também, ó. -2, -1, 0, 1 e 2.
tirei o x, coloquei menos 2. Y é igual a 2 elevado a menos 2. Expoente negativo, você passa para baixo. Y é igual a 1 sobre 2 elevado a 2, que vai dar 1/4. Aqui. Aí eu vim, quando x é menos 2, o y é 1/4. Aqui, marquei. Agora, quando x é menos 1, y é igual a 2 elevado a menos 1. Vou passar para baixo. 1 sobre 2 elevado a 1. 1/2. Aqui. Então, quando x é menos 1, y é 1/2. Agora, 0. Y é igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0. Ó, o x pode ser 0. Que não pode ser 0 é a base, nem o y. Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, y é igual a 1. Quando o x é 0, o y é 1. Se para aqui. Quando o x é 1, 2 elevado a 1, 2. Se para aqui. Quando o x é 2, 2 elevado a 2, 4. Está aqui e eu tracei. Bem, o que eu posso falar do gráfico de uma função exponencial? Primeira coisa, ela jamais vai tocar no eixo x. Por que ela sim, do jeito que está aqui, a menos que eu mexa nesse x ou que eu faça alguma mudança aqui. Jamais, ela, se for nesse formato y é igual a a elevado a x, ela nunca vai tocar no eixo x. Por que não? Porque o y não pode ser 0, o y não pode ser negativo, ela toca no eixo x quando o y é 0. Ela desce quando o y é negativo, então ela nunca vai tocar no eixo x. Se você aumentar isso daqui... Ah, Bina, mas parece que está tocando. Parece, mas não está. Ela nunca toca o eixo x, a menos que você mexa nesse gráfico aqui. Que você some mais alguma coisa, que você diminua alguma coisa. Você vai ver daqui a pouquinho. Olha o que eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó. Bem, essa função, se você observar o gráfico dela, ela cresce. Na medida que o meu x cresce, o meu y também cresce. Como é que eu identifico que a função exponencial é crescente? É a base. Quem que entrou nessa coisa? Eu vou aceitar, mas não sei nem quem é, tá? De qualquer forma, não tem como falar e nem mexer, eu vou aceitar. Qualquer coisa a gente bloqueia. Então, vamos lá. Ó, a base. Se a base, como que eu sei que uma função exponencial é crescente? Quando a base é maior que 1. Então, se a base, que é o A, for maior que 1, ela é crescente. Se a minha base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente, porque negativa ela nunca vai ser, e nem 0 ela nunca vai ser. Então, um exemplo para você. Se a base que é 2, 3, 5, 7, 9, é um número maior que 1, é crescente. Se a base for 1/2, o meio é menor que 1, é decrescente. Então, o meu gráfico aqui é crescente, só de olhar eu sei que ele é crescente também porque a base é 2. Se a base fosse 1/2, o meu gráfico seria decrescente. Nós vamos ver um gráfico decrescente. Então, vamos lá. Ó. Observamos que se trata de uma função crescente, ou seja, o valor aumenta com o crescimento do x junto com a imagem. Na medida que o meu x vai aumentando, ó, o meu x está andando para cá, o meu y também vai aumentando. Olha o meu y aqui, ó, desse tamanho. Ó. Na medida que eu vou crescendo o meu x, olha o tamanho do meu y. Ó. Meu y vai aumentando também. Então, na medida que cresce o x, o y também cresce numa função crescente. Olhando para ela, para a escrita dela, é se a base é maior que 1. Tudo bem até agora? Posso dar mais um passo? Tudo bem. Em frente. Então, vamos lá. Olha o outro caso aqui, né? Ainda é o mesmo caso, né? Quero só acrescentar outra coisa para vocês. O que é uma assíntota? A palavra assíntota diz o seguinte: notamos também que à medida que o x vai diminuindo, essa função vai diminuindo e vai se aproximando do zero, do y do zero, mas nunca atinge esse y zero, nunca vai atingir, certo? Esse y zero. Por quê? Porque se o a não pode ser zero, né? Isso aqui nunca vai ser nulo, né? Também não vai ser nulo, e o meu y não pode ser zero, nunca vai tocar no eixo x. Com isso, quando o x se aproxima lá do menos infinito, ao menos infinito, esse ponto aqui, ó, tá vindo lá do menos infinito, o gráfico tende para o zero, mas não encosta no zero. Então, nesse caso aqui, eu digo que esse eixo aqui, ó, o eixo x é a assíntota da função, ou seja, o gráfico quase encosta nela, mas não encosta, tá certo? É chamado de assíntota, só para vocês conhecerem essa palavra nova, tá?
Vamos ver um outro exemplo aqui de gráfico. Vamos lá. Ó, esse aqui agora. Olha o outro exemplo. Estão vendo o valor do A? O A vale 1/3. 1/3, se você dividir 1 por 3, aproximadamente, né? 0,333. 0,333 é menor que 1, mas é maior que 0, certo? Se o meu A é um número entre 0 e 1, é porque ela é decrescente, certo? Olha a observação do gráfico aqui, né? Eu substituo o x por -2, eu vou trocar, valeu 9. Substituição do x, ó. E o que eu tenho? O meu gráfico, esse gráfico aqui. Novamente, atribuindo valores a x e calculando o y, o f de x, para cada um deles, você vai obter o gráfico. Está aqui o meu gráfico, tá certo? Agora, o que eu quero que vocês observem? Vou voltar no anterior. Ó, no anterior. Olha bem, ele cortou 1. Que ponto é esse? Esse ponto é quando o x é 0, o y é 1. Esse ponto aqui. Por quê? Y é igual a A elevado a 0. Seja lá quem for esse A, vai dar 1. Certo? Então, observa que interessante. Aqui cortou nesse ponto, na crescente. Olha a decrescente, ó. Olha a decrescente. Quando o x é 0, o y é 1. Se for um gráfico assim, nesse formato aqui, ó, y é igual a A elevado a x, se não tiver ninguém aqui, se aqui for 1, né? Porque não tem ninguém aqui, quer dizer que ela vai passar nesse ponto aqui. Ah, Vini, se for 2, se for 2, vai passar no 2. Se for 3, se fosse aqui, y é igual a 3 vezes A elevado a x. 3 vezes 2 elevado a x, ó. Ele ia passar aqui no 1? Não, ele ia passar no 3. Ele ia passar nesse ponto aqui. Porque y é igual a 3 vezes 2 elevado a 0, isso aqui vai dar 1, ela vai passar no 3. Então, esse ponto, esse valor que está aqui, me diz aonde que o gráfico vai cortar. O eixo Y, né? Vai cortar o eixo Y, tá? Então, voltando aqui, ó, é negativo, é decrescente, porque o meu A está entre 0 e 1. Então, atribuindo os valores, você obtém um gráfico decrescente. Na medida que o meu x aumenta, o meu y decresce. Ó, o meu x vai aumentando. Compensação, o valor do meu y vai diminuindo, até chegar perto do 0, sem nunca encostar no eixo x, tá? Observamos que o exemplo trata de uma função decrescente, ou seja, o y diminui com o aumento da variável x, né? E notamos também que o x vai aumentando, o valor vai se aproximando do 0, sem nunca atingir o eixo x, ou seja, o 0 do y aqui, tá? E mais um pouquinho. Continuando aqui, coloquei os dois gráficos para você comparar agora, ó. Com isso, voltando naquele anterior, né? Quando o x tende a mais infinito, né? A assíntota, no exemplo anterior, quem seria a assíntota? Voltando no exemplo anterior aqui, quem que seria a assíntota? Seria também esse eixo aqui, ó, o eixo x. Ela nunca vai tocar, apesar de estar parecendo que está tocando, não toca, tá, pessoal? Ó, o gráfico, na verdade, faz isso daqui. Eu peguei do livro de vocês esse gráfico, ó. Ele podia estar mais assim, ó. Certo? Ele não toca no eixo x, tá? E continuando aqui, tá os dois gráficos, o crescente e o decrescente não toca no eixo x, tá certo? Só toca no eixo x se você mexer alguma coisa no seu gráfico, você vai ver depois, tá? Os exemplos nós colocamos aqui com A maior que 0, esse caso aqui, né? O A maior que 0 seria esse aqui, esse A menor que 0, ó. Esse aqui, o A é maior que 1, esse aqui, o A é menor que 1. Certo? Agora, a condição de existência do A é que ele está falando, esse A, essa base, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Nunca pode ser 0 e nem 1. Tá? A imagem, já coloquei para vocês, é positiva e não pode ser 0. Certo? Bem, vamos em frente aqui. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa mais. Crescente e decrescente, já falei para vocês. Então, aqui eu fiz um resumo. Ó. Se a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. E se a base for maior que 1, ela é crescente, tá? Mais um passo à frente. Vamos lá.
Aqui só falei que a função é bijetora, né? Não sei, injetora, não sei se vocês se lembram o que é a função injetora, né? A função injetora é quando cada um só tem uma imagem no outro elemento. Por exemplo, aqui é 5, aqui é 2. A imagem do 2 só é o 5, a imagem do 3 só é o 6, por exemplo. Quando só tem uma imagem, isso aqui é uma função. Esse cara aqui não tem nada, não tem, desculpa, esse aqui não, de cá. Essa aqui é uma função injetora, porque mesmo tendo sobrado alguém, quem é imagem uma vez só, ou seja, cada um está associado a só um do outro lado, tá certo? Isso é uma função injetora. Quando que ela não é injetora? Ela não é injetora quando, por exemplo, o 5 é imagem mais de uma vez. Essa aqui não é injetora. Então, o que ele está dizendo? Que essa função ela é injetora porque cada valor do x tem só uma imagem em y, tá? E vamos lá. Agora vai entrar mais um caso aqui, né? Que eu sempre estou colocando todo exponencial e depois a gente começa em exercício. Se acontecer y igual a menos e elevado a x, isso daqui, o e, esse e, ele tem um valor, vocês vão ver muito em logaritmo na próxima função, é 2,71. Se isso aqui fosse positivo, se não tivesse esse menos aqui antes, né? Y igual a e elevado a x. É isso aqui. Certo? É esse aqui. Se por acaso eu colocar um menos aqui, não é que a base é negativa, não. É menos a base. Se eu vier e colocar um menos aqui, o que eu estou fazendo com aquele gráfico? Eu estou jogando, rebatendo o gráfico para baixo. Isso vale para qualquer situação. Y igual a 2 elevado a x. Y igual a 2 elevado a x seria um gráfico assim. O que vai acontecer com esse gráfico se fosse um menos aqui? Esse menos não é da base, é como se fosse isso, ó. O menos do lado de fora. Eu estou jogando esse gráfico para cá, tá certo? É o movimento do gráfico que ele faz. Ó, à medida que você coloca o menos, você joga para baixo. E toda vez que você encontrar esse e, é 2,71. A gente vai usar mais em logaritmo exponencial, praticamente quase não tem exercício sobre isso, tá? E um outro exemplo aqui. Você se lembra da matéria modular que eu dei para vocês, aquela movimentação? Mais um você sobe, menos um você desce. Quem se lembra? Quem fala para mim aqui, ó? Y igual a módulo de x. O que acontece quando eu somo mais um aqui? Eu pego o meu gráfico, que era esse aqui, ele sobe 1. Não é isso? E se fosse aqui dentro? Y igual ao módulo de x menos 1. O que está acontecendo aí, gente? Pessoal, está tudo bem aí? Y igual ao módulo de x menos 1. O que acontece? Eu andaria 1 para a direita, mais 1 para a direita aqui, ó. Aqui no caso, nesse caso aqui, seria aqui, ó, mais 1 para a direita, ó. Quem se lembra dessa aula passada que eu expliquei para vocês, né? Então, vamos ver o que acontece na exponencial. Vamos lá. Na exponencial, eu tenho y igual a 1/2 elevado a x. Pessoal, está dando para me acompanhar aí? 1/2 elevado a x. Falam para mim. Alguém liga o microfone e me fala aí. Está dando para acompanhar, sim ou não? Gente? Sim. Sim. Tá, é porque para mim deu um sinal aqui que não está legal. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos ver. E, ó, y igual a 1/2 elevado a x. Esse gráfico y igual a 1/2 elevado a x é esse de verdinho aqui que eu vou colocar agora, ó. É esse aqui. Não toca o eixo x, não. É esse gráfico aqui, ó. Estão vendo esse gráfico aqui? 1/2 elevado a x. Se eu fizer menos 1, se ele passa aqui, ele desce 1. Ele vem para o zero. Isso aí eu já expliquei para vocês que acontecia na modular. Ok?
Ó, você só desceu. O que seria a assíntota aqui? A assíntota seria essa aqui, ó, essa reta aqui, ó. Ele não toca aqui. Se fosse o de cima, a assíntota é essa daqui. Como ele desceu um, é um aqui que vai ser a assíntota, tá certo? A reta y igual a menos 1 seria a assíntota, tá? Então, vamos ver um outro exemplo. Um outro exemplo. Pessoal, estou deixando o microfone de vocês ligado, mas vocês desligam, só ligam para falar comigo na hora que for preciso, tá? Olha só, esse exemplo aqui. Y igual a 4 elevado a x. É esse gráfico aqui. Corta no 1, igualzinho os outros casos. E não toca no eixo x, ó. Mas se você vier aqui tirar 2 para o x, quando você mexe na variável x, se você diminui, você anda para a direita. Se você soma, você anda para a esquerda. Então, olha só, ó, x menos 2. Eu vou andar 2 para a direita. O meu gráfico que está no 1, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele andou 2 para a direita. 1, 2, ó. Ele vai fazer isso aqui. Então, é o movimento do meu gráfico. Ó, só para vocês terem uma ideia disso daí. Eu mexi no meu X aqui. Então, o que aconteceu com o meu gráfico? Eu abri ele, ó. Eu ampliei, fiz uma amplitude maior, porque eu mexi no meu X. Quando eu diminuo, eu ando mais para a direita. Quando eu somo, se fosse mais 2, ele viria para cá, ó. Se fosse esse aqui foi esse aqui, ó. Mas se fosse y igual a 4 elevado a x mais 2, ele não anda para a direita, ele anda para a esquerda 2, ó. Ele viria para cá, faria isso daqui. Se fosse mais 2, ele andaria 2 para cá, tá? E equação exponencial. Vamos lá. Estou olhando a hora, que ainda temos um tempinho ainda. Quem se lembra como a gente faz uma equação exponencial? Eu coloquei 2 casos aqui para vocês. Letra A e letra B. Olha a letra A aqui. 3 elevado a x menos 3 é igual a 9. Olha só, numa equação exponencial, o que você procura fazer? Vou dar um exemplo aqui. 2 elevado a x é igual a 8. Você tenta deixar as bases iguais. 2 elevado a x, você fatora o 8, 2 elevado a 3. Agora que você tem uma base lá, uma base cá igual, você pode cortar. X é igual a 3. Então, olha esse caso aqui. 3 elevado a x ao quadrado menos 3 é igual a 9 elevado a x. Então, 3 elevado a x ao quadrado menos 3 é igual. Esse 9 tem que ir para a base 3. Ele vale 3 ao quadrado. Isso aqui está elevado a x. Então, 3 elevado a x ao quadrado menos 3 é igual a 3 elevado a 2x. Pessoal, tá tudo bem aí? Bamboço. Gente, Tô comendo doce. Pessoal, tá tudo bem aí? Vina, tem o microfone de alguém ligado. E Aí tá eu deixo conversando. para vocês falarem comigo, porque eu acho que valeria a pena, mas se não for assim, eu vou ter que desligar de todo mundo. Pessoal, desliga o microfone, liga só na hora que for interessante, tá? Senão vou ter que desativar o som de todos, isso não é legal. Mantenha o microfone desligado, vocês, e vocês ligam, senão eu vou ter que desligar o microfone de todos, fica um negócio muito enjoado isso. Então, voltando aqui, ó. Então, eu passei esse 9 para a base 3 e eu cortei. X ao quadrado menos 3 é igual a 2x. Vai dar a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Equação do segundo grau. Eu quero os dois valores de x. Quem pode finalizar para mim, por favor? Quem pode finalizar para mim, por favor? Dois números multiplicados dão menos 3 e somados dão mais 2. Quem sabe me dizer? Pode achar pelo dela. 3 e menos 1? Vamos ver. Deixa eu aproveitar aqui. Eu ia achar o delta, mas nem vou fazer. Vou fazer x1, x2.
Você falou 3 e menos 1? 3 e menos 1. Vamos conferir. Até aqui o produto dá. Na soma vai dar mais 2. Vem para cá, menos 2. Perfeito. Então é o x pode qualquer valor. Quem é a solução aqui? A solução é menos 1 e 3. Pronto. Confere? Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui, né? Já está quase na hora de encerrar. Coloca o nome de vocês. Hoje não foi legal porque teve tantos problemas, mas na próxima aula a gente continua. Eu vou refazer essa daqui. Eu continuo na equação exponencial e sempre que for preciso eu vou falando de tudo que eu já falei nessa aula de hoje, tá bom? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, tá? Coloca o nome de vocês e a turma, por favor, tá certo?